E aí, meu povo, André Acari aqui em mais um Fala Acari, um podcast que eu criei para debater com vocês assuntos importantes do mundo dos jogos em geral, pôquer e esportes e jogos no que diz respeito a qualquer atividade de competição, não de esporte tradicional que a gente esteja acostumado, né? Eu fiz uma pesquisa no meu Twitter para perguntar para a galera qual o tipo de assunto que eles gostariam que eu falasse no próximo Fala Acari, e o assunto que foi vencedor foi as oportunidades conectadas com a legalização dos jogos no Brasil. É um assunto que eu estou participando cada vez mais, assim, entendendo cada vez mais, estudando cada vez mais. Tem um papel importante na formação do pôquer, né, como um jogo de habilidade, nas campanhas que a gente fez via CBTH, junto com o Igor e junto com todo mundo que está envolvido, com o Elton, com a galera toda. E agora, nas novas modalidades de jogos, eu estou cada vez mais ativo para também ficar esperto, né, alinhado com oportunidades que tenho no mercado. E eu vou fazer esse podcast para dividir com vocês alguns pensamentos sobre a regulamentação dos jogos, a legalização dos jogos e tudo mais. Vamos começar então falando sobre a diferença entre legalização e regulamentação. Eu sei que é meio óbvio, meio básico, mas é importante falar para as pessoas que não têm esse conhecimento. Legalizar significa passar pelo processo de compor uma lei onde aquela atividade seja permitida dela acontecer no Brasil. Então, exemplo, cassino no Brasil não é legalizado, não é permitido que se tenha atividade de cassino no Brasil. Porém, a aposta esportiva é uma atividade já legalizada no Brasil. Entretanto, mesmo sendo legalizada no Brasil, ela ainda não é regulamentada no Brasil. Ou seja, o Ministério da Fazenda ou o órgão do governo que é responsável por essa regulamentação, eu citei o Ministério da Fazenda porque nesse caso da aposta esportiva, o elencado para isso foi o Ministério da Fazenda. Ainda não soltou uma carta, ainda não soltou um documento mostrando que já que está legalizado, quais vão ser as regras do jogo, né? Como vai funcionar a regra do jogo. Porém, em sendo legalizado, ele já está com as suas atividades sendo executadas, ou seja, tem vários sites de aposta já anunciando no Brasil, fazendo trabalho de marketing, patrocinando clubes e tudo mais, todo o Campeonato Brasileiro, os campeonatos regionais, vocês podem ver que tem marcas de aposta esportiva espalhadas para tudo quanto é canto. Porém, está todo mundo esperando para conseguir se adequar a uma regulamentação que é importante pra caramba para você jogar o jogo conforme as regras daquele país. O pôquer, por exemplo, ele não entra nesse critério. Por quê? A batalha que a gente teve de 12 anos dentro do pôquer, ela foi para encaixar o pôquer no entendimento junto ao governo, junto às leis, ora através de debates nas casas que comandam o país, ora na justiça mesmo, ganhando brigas judiciais que o pôquer enfrentou, foi para colocar o pôquer como esporte mental, esporte da mente. E aí, assim, o pôquer foi encarado, assim, o pôquer foi enquadrado pelo Ministério dos Esportes, que é o órgão que regimenta isso. Então, a briga, ela fica fora, né? O pôquer fica fora dessa alçada, que foi uma conquista muito grande, comandada pelo Igor, pelo Elton, por a galera toda, pela CBTH, pelo Bio, e isso fez um trabalho, evitou uma dor de cabeça muito grande para que o pôquer não fosse considerado ou não fosse contestado dentro de outras brigas que são muito maiores. Porém, todos os outros jogos, e o esportes também, o esportes ele está na categoria de esporte eletrônico, então ele também não faz parte dessa briga. O que não significa que dentro dessas suas atividades de pôquer e esportes não tem as suas confederações, os seus regimentos, as suas ordens que têm que ser cumpridas de acordo com o esporte, de acordo com a lei de esportes no Brasil. Porém, os outros jogos que são os considerados ou jogos de azar, ou loteria, aposta esportiva e tudo mais, esses sim estão passando por uma chacoalhada geral no Brasil para tentar conseguir as suas atividades sejam reconhecidas, sejam legalizadas, sejam regulamentadas. Então, cassino, bingo, jogo do bicho, aposta esportiva e tudo mais, há alguns anos atrás voltou ativa a discussão sobre esses jogos, e aí quem saiu na frente nessa história toda foi a aposta esportiva, que conseguiu, no finalzinho de dezembro, quando o Michel Temer estava saindo da presidência, conseguiu um documento onde o Michel Temer sancionou a lei de aposta esportiva no Brasil e validou essa lei
para que daí para frente o governo se virasse apenas com a regulamentação dela, ou seja, ele legalizou essa atividade. Primeiro eu vou, como muita gente que me segue, né, tem muita conexão com o poker, então primeiro vamos falar o que o poker ganha com a regulamentação e a legalização dos jogos no Brasil. E na minha opinião ganha bastante. O primeiro ponto que ganha é que no mundo inteiro a atividade poker ela é exercida dentro de cassinos. Então, porque ela está acontecendo dentro de cassino, esses cassinos eles acabam criando uma concorrência entre eles, eles acabam criando um cenário onde eles querem trazer o maior número de pessoas possível para praticar aquela atividade esportiva, como acontece com o UFC, por exemplo. O UFC ele acontece dentro de cassinos também, e aí os cassinos ficam brigando entre eles para ter o evento do UFC, porque eles sabem que quando a pessoa pratica aquela atividade esportiva e acaba ela, a chance desse cara ir para as mesas de jogos de azar é muito grande. Então a chance do cara sair e jogar uma roleta, e jogar um blackjack e tudo mais é muito grande. Então isso favorece demais o poker, porque automaticamente os cassinos começam a brigar para ter torneios maiores, prêmios garantidos maiores, porque eles querem atrair a gente, eles querem atrair vocês que estão escutando, para suas casas, na fé, né, na esperança de que a gente acabe caindo para o jogo de azar, ou até consumindo os serviços que eles têm dentro dos cassinos, como restaurante, shows e tudo mais, bares, balada e tudo mais. Então é muito bom isso acontecer no Brasil, que é um reflexo, é um espelho do que acontece em Las Vegas pra cacete, né? Las Vegas tem centenas de cassinos, onde cada um deles tem os seus eventos todos os dias, os seus garantidos, os seus benefícios, tem evento que dá jantar, tem evento que dá combo para você poder comer no buffet, tem evento que dá massagem, tem evento que põe premiação cada vez com buy-in menor e premiação garantida maior. Então é uma guerra entre eles e quem sai ganhando nisso é o jogador, que ele acaba tendo uma oferta muito maior de produtos, de serviços para exercer e prêmios maiores e mais dinheiro nos potes e tudo mais. Então isso é bom pra gente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, com essas empresas sendo legalizadas, com essas empresas sendo regulamentadas no Brasil, cresce o olho de grandes marcas internacionais de vir para o mercado brasileiro. Automaticamente abrem muitas oportunidades de patrocínio, muitas oportunidades de sites online criando cada vez mais torneios, muitas oportunidades de eventos e escolas e tudo mais que podem vir para o Brasil, na expectativa de que o mercado comece a pulsar, né, comece a ter cada vez mais movimentação, e isso gera benefício também para a gente, jogador, gera benefício para a gente que participa do mercado. Então isso é notório também no mundo inteiro, todo mundo está de olho. Eu acabei de sair agora da feira de Londres, a maior feira de jogos de Londres, que chama ICE, e o Brasil era assunto pertinente em todos os lugares que você passava, todos os stands sempre, só por você ser brasileiro já ganhava a atenção de todo mundo que estava lá, porque está todo mundo de olho no mercado brasileiro, e isso é muito legal pra gente que está aqui. Porém, falando um pouco do lado negativo, né? Agora tirando o poker da história, que assim, primeiro falei sobre os benefícios que o poker pode ter com essa regulamentação e legalização. Agora, por que essa legalização não sai? Por que a regulamentação não sai? O maior inimigo do jogo é o próprio jogo, né? O próprio jogo ele acaba combatendo a legalização dele próprio. E eu explico por quê. Os jogos eles acabam tendo concorrência entre si. Eles acabam o cassino tendo concorrência. O cassino, quando ele briga para ser regulamentado e legalizado no Brasil, ele acaba querendo que ele fique sozinho, ele quer que ele seja legalizado sozinho, porque ele não quer a concorrência dos bingos, ele não quer a concorrência do jogo do bicho, ele não quer a concorrência da aposta esportiva, ele quer que ele faça o trabalho dele de ser um resort gigantesco, com um investimento de bilhões, e ele não quer que ninguém tire público dele, tire receita dele em nenhum momento, e aí ele fica batalhando junto ao Congresso, junto aos políticos brasileiros, para que ele seja regulamentado por si só. E quando eu falo batalhando, eu não estou falando nada de coisa errada ou suborno, nada disso não. O que eu estou falando é batalhando mesmo, mostrando business plan, mostrando projetos, mostrando investimentos que faça com que ele brilhe os olhos dos políticos brasileiros, das pessoas que estão no comando, e aí, para que isso possa validar, para que ele possa validar essa ideia dele de business plan, ele vira e fala assim, mas para eu fazer esse investimento, eu não quero que tenha esse jogo e esse jogo e esse jogo concorrendo com o meu grande turbilhão de jogos que eu vou fazer bilhões de investimentos. Automaticamente, dentro do cenário político, que sempre foi assim, sempre vai ser, não só no Brasil como no mundo inteiro, você tem políticos que são a favor de uma coisa, mais voltados para uma frente, mais voltados para outra frente, e automaticamente os que são voltados para bingo pegam e falam, não, então a gente não vai votar a favor
dessa decisão aqui de regulamentar só cassino, porque a gente vê que isso não é bom para o país, porque é bom que tenha também jogos espalhados, coletando impostos e tudo mais em todas as cidades, em todos os bairros, em todas as coisas. Os cassinos não cabem em todos os bairros, não cabem em todas as cidades, e aí o formato que cabe disso é o do bingo. Porque o bingo pode recrutar muito imposto, pode empregar muita gente, pode fazer tal coisa, tal coisa. E aí apresenta o business plan do bingo, mostra todos os benefícios do bingo e blá blá blá. E aí os caras do cassino falam, não, nós não vamos votar numa proposta que possa validar bingo também. E aí faça esse exercício que eu fiz de cassino e bingo com todos os jogos. E aí todo mundo fica nessa treta gigantesca e acaba nada andando, porque são interesses diferentes, interesses diversos. E normalmente no Brasil, e isso não é só um relato histórico, né? Não tem uma consciência do que de fato seria o melhor para o país como um todo, né? Sempre as pessoas têm os seus interesses próprios, as suas filosofias próprias e acabam batalhando por aquilo, meio que cegamente deixando o resto à toa. E aí isso vem se barrigando ano após ano, e acaba não acontecendo, acaba não tendo a regulamentação. Porém, em regulamentando, em aprovando, eu acho que nasce para o empreendedor brasileiro um monte de grandes oportunidades, né? Supondo, é claro que tem vários cenários que podem acontecer. Então, o primeiro cenário, só serão aprovados, porque voltando, né, a aposta esportiva já está legalizada, essa não tem mais volta. Então, a aposta esportiva sendo legalizada e já sendo legalizada e sendo regulamentada agora, tudo depende de qual é o tipo de regulamentação que vai ser exercida pelo Ministério da Fazenda. Então, se for uma regulamentação onde seja um sistema aberto, onde todo mundo possa participar, todo mundo possa conseguir a sua licença, nasce um novo negócio no Brasil, que é um novo negócio muito promissor, muito lucrativo e que bate na veia do brasileiro. O brasileiro gosta de apostar por natureza, não é à toa o sucesso do poker brasileiro, que é um esporte que tem um pouco desse pezinho em aposta, né? Essa volúpia de ficha, de buy-in por premiação alta e tudo mais. Então ele foi um bom test drive para mostrar o quanto o brasileiro é apaixonado. Vide quando você pega uma Mega Sena acumulada, essas loterias gigantes que acontecem, o brasileiro ele engaja, ele compra, ele passa mal com essa história. Então o brasileiro é um povo muito passional com isso e muito esperançoso que essas coisas aconteçam, então a aposta esportiva bate na veia. E nasce uma mega oportunidade de empreender nesse setor. Tanto empreender como montando uma operação de aposta esportiva, quanto empreender montando serviços para aposta esportiva, quanto empreender... Existe um pequeno grupo que é profissional de aposta esportiva, pessoas que estudam aposta esportiva com profissionalismo de verdade e acabam conseguindo ganhar dinheiro. É um grupo pequeno, mas existe, como existem em todos os esportes. Sempre é um grupo reduzido, né? Sempre é a exceção da exceção, mas existe uma oportunidade. Então tudo isso faz com que nasça algumas frentes aí que o brasileiro pode aproveitar e pode cair. Hoje em dia o mercado de aposta esportiva é super aquecido no Brasil. Tem muito site, tem muito bookmaker que faz isso por conta própria, tem muito bookmaker de WhatsApp, uns caras que montaram umas operações de WhatsApp que acabam recolhendo muita aposta esportiva. Tem de tudo no Brasil voltado para aposta esportiva. Se a regulamentação for uma regulamentação aberta, vai ajudar demais o mercado, eu acho, e vai impulsionar de fato muito imposto, muito tributo, muita coisa boa para o povo brasileiro no geral, para o governo e tudo mais. Se por acaso for por uma sinalização que está sendo namorada aí pelo Ministério da Fazenda, que é abrir a regulamentação somente para 30 empresas, somente para um mercado muito fechado, aí já dá historicamente, uma brasileirada no negócio, né? Por quê? Porque você acaba de novo criando aquele mercado paralelo, aquele mercado negro de empreendedores que não vão estar entre os 30 que conseguiram as suas licenças. Esses 30 vão ficar brigando e combatendo para esses outros 1.000 não terem os seus negócios funcionando, e aí acaba tendo o jogo legal e o jogo ilegal do mesmo jeito, que é uma pena por uma regulamentação, na minha opinião, equivocada, porém não é certo que seja assim, né? Não tenho certeza disso, é só as notícias que eu acabo lendo, as referências que eu acabo tendo. Inclusive, fica uma indicação minha sobre um portal que é muito legal, que é o Games Brasil, gamesbras.com.br, que é da revista Games Magazine Brasil, que é muito bom, muito legal, e é o canal mais up-to-date, assim, é o mais atualizado que existe sobre qualquer assunto de regulamentação no Brasil. Aconselho vocês a seguirem aí, quem quer pegar notícia. Se por acaso acontecer no Brasil uma regulamentação, uma legalização total
que é cassino, bingo, aposta esportiva, aí eu acho que nasce das melhores oportunidades para o povo brasileiro e principalmente para você que está me escutando aqui, que já tem o pezinho no jogo, né? Que já gosta de jogo, ou empreende, ou joga e tudo mais. Porque daí vira um grande cross-sale, né? Uma grande competição, uma grande concorrência entre múltiplos jogos, existe mercado para todo mundo. O brasileiro gosta de jogar múltiplos jogos, gosta de jogar bingo, gosta de ir em cassino, não é à toa que tanto dinheiro sai do país para ir ser jogado em Las Vegas, ser jogado em tantos outros cassinos espalhados pelo mundo. Então, no âmbito só de cassino, as oportunidades são gigantes de fornecimento de material, de fornecimento de produto, de mil coisas que vão acontecer no mercado brasileiro que fica muitas vezes inviável de se captar fora do Brasil, de se importar coisas de outros lugares, e aí é o Brasil mesmo, serviço de segurança, serviço de surveillance, serviço de limpeza, e aí abre uma gama gigantesca de coisas que vão ser grandes oportunidades para o mercado de cassino. E aí conectado com o mercado de bingo, que é um mercado mais regional, né? Ou seja, as cidades vão ter mais bingos nos seus quarteirões espalhados, onde não cabe cassinos e grandes hotéis e grandes coisas, é outro mercado enorme, outro mercado de mão de obra, de serviços, mil coisas que podem acontecer. E aí, quando você pega isso e vai começando a espalhar mais para o interior do Brasil, né, para o interior de São Paulo, por exemplo, que é onde eu morei a vida inteira, você pega oportunidades grandes de montar cassinos, de se montar operações sem grandes investimentos, né, aqueles investimentos bilionários que vão acontecer nos cassinos. Então, nasce muita oportunidade. Por isso que, na minha opinião, eu acho que as pessoas que veem o mercado de jogos como um todo, como uma oportunidade, já está perdendo tempo de não se preparar, porque existem múltiplos cursos no mundo inteiro. Se você for para Vegas, tem múltiplos cursos na Universidade de Las Vegas. Se você for para a Europa, tem múltiplas feiras e cursos também que você pode participar, para você começar a se preparar para seja lá qual for a oportunidade que abrir no Brasil, e vai abrir essas oportunidades, como a aposta esportiva já está legalizada, para você aproveitar uma oportunidade empreendedora, para você aproveitar uma oportunidade que você pode ganhar dinheiro com isso. Eu tenho certeza que, por exemplo, os clubes de pôquer hoje em dia que tem no Brasil, que são regulamentados porque são esporte, né, são partes de clube esportivo, eles têm o olho muito conectado com a legalização dos outros jogos, porque já são casas que estão estabelecidas, já podem se movimentar para fazer mil outras atividades que vão ser mais lucrativas e que vão impulsionar toda aquela gama de jogadores de pôquer que eles têm dentro das suas casas para fazer aquele mesmo exercício que os cassinos fazem em Las Vegas, eles vão fazer num microcosmos dentro dos seus clubes, dentro das suas atividades que tem no Brasil. Então eu acho que, tipo assim, se você gosta desse mercado, se você acha que jogo é um bom investimento, você tem que se preparar agora, você não pode perder tempo e tem que se preparar agora. Na própria internet tem muito material, se for para o YouTube você vê muito material em termos de formação de cassinos, formação de bingos, formação de sites de aposta esportiva, quais são as skins que você pode usar, quais são os sites que você pode montar que estão conectados com plataformas já prontas, já pré-moldadas. Tem 1 milhão de oportunidades que você pode aproveitar se você estiver disposto realmente a, ou sozinho, ou junto com um grupo de investidores, você começar a se preparar e ver qual é o melhor caminho para você, que cabe no seu bolso, e deixar tudo pronto já na agulha para quando o governo brasileiro decidir o que ele vai fazer e colocar na rua já as suas regulamentações, você ir atrás e buscar oportunidade. É óbvio que você vai ter que torcer para um pouco de discernimento e bom senso do próprio governo brasileiro. Se ele fechar isso daí num grupo de 3 só operadores, aí você diminui demais, né, a oportunidade de você conquistar alguma coisa com essa nova lei no Brasil. Mas se por acaso ele fizer do jeito que todo mundo faz, espalhado no mundo inteiro, a maioria faz, que é um mercado mais aberto, que é um mercado que abre mais oportunidades para a sua população, e para os empreendedores e para os investidores, não só do país como do mundo inteiro, aí eu acho que você se preparar agora vai valer a pena demais. Eu venho fazendo isso, eu venho estudando bastante coisa. Para mim, como jogador de pôquer profissional, esse assunto é muito pertinente, ele mexe demais com a minha vida. Para mim, como educador de pôquer, né, como dono da Inagame, que tem cursos e que tem séries, isso mexe demais com a minha vida. E eu também tenho um investimento alto, não só de grana como de tempo, em esportes, né? Então, para mim, também mexe demais. Só para vocês terem uma ideia, em Las Vegas, um dos grandes hotéis de Las Vegas, que chama Luxor, que é um hotel que é um formato de uma pirâmide, que tem uma luz que bate no céu de noite, que é muito legal, ele tem uma das maiores arenas de esportes do mundo,
que é a Arena HyperX. A HyperX, que inclusive é patrocinadora da Fúria. E aí essa Arena HyperX, ela movimenta demais o mundo do esporte em Las Vegas. Você imagina quantas oportunidades conectadas com esportes não podem nascer num novo mercado do tamanho do Brasil, né, com 200 e poucas milhões de pessoas. Quantas oportunidades não podem nascer, inclusive para esportes, para poker, para UFC, para todos os cenários esportivos que cabem dentro dessas atividades, né? Então, assim, esse podcast foi uma forma que eu encontrei de usar esse espaço do Fala Cari para dividir com vocês essa aproximação à já legalização da aposta esportiva, a aproximação dos outros jogos, contar para vocês um pouco do que está acontecendo dentre esses jogos todos, e alertar vocês, para vocês acordarem, quem é empreendedor, quem é jogador, acordar e fazer a sua movimentação, né? Torcer, estudar, e aí a partir do momento que você se posicionar e ver qual é o melhor caminho, tanto para você como jogador, quanto para você como empreendedor, você se manifestar nas suas redes sociais, você pedir para os seus políticos, para os políticos que você votou, apoiar as ideias que você julga que são as mais legais, porque é desse jeito, sendo cidadão, que a gente consegue mudar alguma coisa e que a gente consegue realmente aproveitar boas oportunidades e prosperar. Tá certo? Acho que é isso, galera. De resto, o próximo podcast vem a semana que vem. Eu parei agora nas últimas semanas porque eu estava viajando bastante, eu fui para a Europa, fui participar dessa feira que foi a ICE, tive no Brasil também, mas agora, nas próximas semanas, vai ter Fala Cari toda semana para vocês, tá bom? Torço para que vocês deixem os seus comentários, para que vocês mandem mensagens, para mim vale a pena demais, porque interagir com vocês é a forma que tem de alimentar a vontade de fazer e o debate aqui, então para mim, toda vez que alguém comenta, seja criticando, seja elogiando, seja sugestionando, para mim vale a pena demais. Então, se você puder fazer isso, eu agradeço bastante. Tá bom? Grande abraço a todos. Semana que vem tem mais Fala Cari.